Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Na videoaula de hoje, a gente vai fazer aqui essa linda pintura, tá certo? Eu vou começar aqui fazendo um fundo com a cor verde bandeira, tá? No vídeo, ele fica tipo um cinza, puxado pro cinza, mas ele não é cinza. Deixa eu conferir aqui, mas não é cinza, ele é isso mesmo. É o verde bandeira, tá, pessoal? Eu usei o verde bandeira e o amarelo gema. Quando o verde ele entra em contato com o amarelo, ele dá uma outra tonalidade de verde, tá? Ele vai mesclar as duas cores e eu vou aqui alternando, tá? Também com o amarelo bebê. Pessoal, sempre uma cor ela vai entrar dentro da outra, tá? Sempre vai acontecer isso, porque senão se eu colocar as cores separadas, elas vão ficar soltas, então na hora que a gente vai visualizar, elas não se conectam, sabe? Saindo do escuro para o mais claro. Então aqui eu quero fazer esse degradê em volta. Eu optei por não colocar folhas, certo? Esse risco é um risco da internet, tá? Não é meu. E eu optei por não colocar folhas. Mas se vocês quiserem adicionar folhas, vocês podem sim adicionar folhas, tá? E olha só, o verde bandeira com o amarelo bebê, a tonalidade que fica, né, gente? Então, a gente vai brincando com essas cores, sabe? Onde quero mais profundidade, eu venho diretamente com verde bandeira. Onde eu quero um pouquinho mais claro, eu venho ou com o amarelo gema ou com o amarelo bebê. Certo? Se você quiser trabalhar apenas com as duas cores, o amarelo bebê e o verde bandeira, dá para trabalhar com as duas cores tranquilamente, certo? Sempre lembrando bem de mesclar uma cor na outra. Quer usar o pincel pituá? Pode usar o pincel pituá tranquilamente, tá? E aqui eu venho com o amarelo gema, sempre mesclando uma cor na outra, sempre fazendo com que uma cor entre dentro da outra. E eu vou alternando, tá? Um pouquinho do amarelo bebê, um pouquinho do amarelo gema, certo? E a gente vai brincando com as cores. E observe, vocês podem observar que uma cor, ela combina com a outra, tá? Então, sempre prestar atenção também na hora de pegar as cores, tá? Para não pegar cores tão distintas e acabar as cores, elas não vai ficar bem... ficar aquela coisa bonita, sabe? Bem, uma coisa que eu não sei falar o nome, mas que fique bem suave, né, no visual, certo? Eu optei por fazer as papoulas na cor vermelha. Então, eu vou ir na pegada do amarelo, né? E eu vou trabalhar com o amarelo gema e o vermelho, a cor goiaba queimado, tá? Pode ser o vermelho vivo, vermelho tomate, vermelho fogo, tá? Pode ser essas cores assim, mais clarinhas de vermelho que vocês tenham aí, certo? Se vocês quiserem o vermelho escarlate, também dá pra usar, tranquilo. O vermelho natal, ele é mais puxado pro rosa, então ele vai modificar um pouco a tonalidade, tá? Então, eu quero o vermelho no vermelho, certo? E para iluminar, como é que eu faço? Gente, para iluminar vermelho no vermelho, eu sempre utilizo o vermelho fluorescente. Ah, eu não tenho vermelho fluorescente. Utiliza vermelho vivo, mas depois de seco, tá? Depois de totalmente seco, ok? Que aí ele vai dar o brilho ideal, certo? Também tem aquelas técnicas que a gente utiliza, né? Que não tem nenhuma cor nem outra. Utilizar a cor... toda vez me foge da memória essa cor, que dá pra iluminar com vermelho, a cor coral, tá? Você pode usar o coral pra iluminar também, certo? Eu venho com vinho, fazendo a separação das duas pétalas. Você pode observar que ela tem duas camadas de pétala na boquinha da flor. Então, eu venho com vinho pra fazer essa separação das duas camadas, tá? Ah, eu não quero o vinho, fica muito forte. Eu tô usando o pincel número 4, tá bom? Vocês podem utilizar o vermelho profundo ou o púrpura, tá? Que ele vai ficar mais clarinho, certo? Se você não quer muita profundidade. Ou
você também tem a opção de vir primeiro com o vermelho profundo ou púrpura. E se você achar necessário, você volta com um pouquinho do vinho, só em alguns pontos para aprofundar mais a sombra, tá certo? Mas isso é detalhes, aí vocês vão vendo e vão ver qual cor que vocês vão se adaptar e a cor que vocês vão querer fazer, tá? Então, aqui eu vou fazer na sequência. O que eu fizer nessa flor, eu vou fazer na outra. Então, é uma flor espelhada, né? Digamos assim, um risco espelhado que é a mesma coisa, de um lado, a mesma coisa do outro, certo? Então, eu vou trabalhar com o goiaba queimado e o vinho em toda a volta aqui das minhas pétalas, tá? Eu tenho uma pétala dobrada ali, que a gente vai fazer a sombra também, tá? Ó, pra dar aquele efeito da pétala dobrada, tá certo? Ah, eu não vou fazer vermelho, Tamires, eu quero fazer utilizando o branco pra iluminar. Vocês vai fazer da mesma forma que eu tô preenchendo com vermelho. A cor vermelho, a cor goiaba queimado é o quê? A minha cor mais clara. Então, você vai pegar a sua cor mais clara. Por exemplo, se você for utilizar um azul, né, digamos assim. Você vai utilizar um azul celeste, por exemplo. Então, aonde eu coloquei a cor goiaba queimado, você vem com azul celeste. E aonde eu coloquei o vinho, você vem com a cor azul cobalto, por exemplo. Ou azul marinho, né? Que ele vai ficar mais forte. Então, sempre vai olhando o padrão das cores. Aonde é a cor mais escura? Onde tem sombra, onde eu quero uma profundidade, certo? Aqui também tem uma dobra da pétala. Então, eu venho primeiro com goiaba queimado. E aqui, ó, eu venho com vinho para fazer a separação. E aqui também, ó. Certo? Para dar aquele efeito que ela tá dobrada. Ok? E depois termino de preencher com a cor goiaba queimada. Então, o que eu fiz de um lado, de uma flor, eu faço da outra. Certo? Você pode também ir alternando com um pouquinho do amarelo gema, né? Pra dar aquele efeito do amarelo que tem ali na parte da boquinha da rosa. No copinho, nesse meio aqui, eu venho com o vinho. E nas laterais, tanto embaixo quanto em cima, eu venho com o goiaba queimado. Certo? Por essa papoula, vocês fazem outras papolas, tá? E eu gosto muito da papoula vermelha, eu acho ela muito linda. Se quiser mais profundidade ainda, quiser mais escuro ainda, você pode vir com o berinjela, tá? Que aí ela vai ficar bem mais escura. Depois que iluminar com o vermelho fluorescente, gente, vai ficar maravilhoso, certo? Eu vou deixar nos shorts, né? Naqueles vídeos curtos aqui no YouTube, eu iluminando a papoula, tá? Vou deixar aí pra vocês verem. Mas é a mesma coisa das rosas, tá? Eu vim aqui dentro pra fazer a parte do miolo com a cor telha, um pouquinho do branco. E eu vim com o pincel filete, com um pouquinho do verde pântano e faço uns pontinhos em volta, ó. Em volta. Olha só. Só uns pontinhos. Ok? Prontinho. Aí, agora, para fazer o acabamento, não tem folhas em volta, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer flores, tá? E aquelas folhinhas com o próprio pincel, certo? Mas se vocês quiserem desenhar as folhas, vocês podem desenhar as folhas também, ok? Aqui eu vou fazer preenchimento com florzinhas, certo? Aonde tem espaço, eu vou colocando as florzinhas, ok? Tô usando o pincel número 4. Certo? Ah, gente, lembrando que o risco vai estar na descrição, tá?
Pode ser com 3 pétalas, com 4 pétalas, ok? Aí eu vim depois fazendo as florzinhas, folhinhas, né? Com o mesmo pincel número 4. E a cor verde musgo. Ou vocês podem deixar assim, acrescentar só galhos, tá? Aí aqui eu vim com o amarelo pra fazer o miolo. Certo? Gente, eu quero pedir pra vocês, se vocês estiverem gostando, e eu peço só uma coisa, que vocês curtam, tá? Deixe seu comentário, se vocês estiverem gostando. Se vocês não estiverem gostando, deixa a sua opinião também, vai ser de muita importância, tá? Se vocês quiserem deixar as folhinhas assim, vocês podem deixar assim, sem acrescentar aquele galho do centro. Ou se vocês quiserem acrescentar aquele galho do centro, vocês podem fazer também, igual eu fiz. Só que eu achei que assim ficou mais bonito do que quando eu acrescentei o galho, porque o pincel, ele é mais grossinho, então o galho não saiu tão fininho quanto eu queria, tá? Mas são detalhes, né, que a gente vai aperfeiçoando ao longo do tempo. Assim eu achei que ficou melhor. Aí eu resolvi acrescentar os galhos, né, com o próprio verde musgo, certo? Só que eu achei que o galho ficou um pouco grosso, mas não tem problema. Sempre começando de baixo pra cima, que se eu começar lá em cima da folhinha pequena, ele vai sair mais grosso. Então eu percebi, se eu começar de baixo pra cima, ele fica melhor. Assim, ó, do jeito que eu tô fazendo aqui, ó. De baixo pra cima, ó. Certo? Olha só, trabalho concluído. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo no coração e tchau, tchau.